Olá, sou Michele Santos e vou apresentar um projeto de química para vocês. Bem, antes de apresentar o projeto, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre propriedades coligativas. Bem, essas propriedades, elas dependem apenas da concentração da solução. Ou seja, quanto maior for a concentração, tá? Maior vai ser o efeito da propriedade que eu estou avaliando. Bem, a propriedade que a gente vai avaliar no nosso projeto é a crioscopia, que está relacionado à redução da temperatura de congelamento do solvente. Quando a gente utiliza, né, um soluto. Então, eu faço a adição de um soluto não volátil e eu tenho uma redução da temperatura de congelamento do determinado solvente. Por quê? Porque a adição do soluto, ela dificulta a formação do sólido. Por isso que a gente tem essa variação ali de temperatura. Bem, então o que que vai acontecer ali, né? A redução do ponto de congelamento do solvente ocorre por conta da adição desse soluto não volátil. As partículas desse soluto, elas vão começar a interferir na formação o quê? Da estrutura sólida congelada. E aí a gente começa a ver uma redução da temperatura, né, de congelamento. Assim, quanto mais, né, concentrado for o meu soluto dissolvido, menor vai ser a temperatura de solidificação. Tá? E aí, por isso que a gente consegue ver, por conta desse efeito crioscópico, icebergs de água doce em meio aos oceanos, que são formados por água salgada em estado líquido, né? Isso tudo em condições, né, de mesma temperatura e mesma pressão. Então, a gente vai trabalhar, né, com um experimento relacionado a essa propriedade coligativa. Uma aplicação que é muito utilizada é em locais muito frios do planeta, se tiver formação de gelo sobre ruas e estradas, né, o que torna o trânsito perigoso, é muito comum eles espalharem sal, como, por exemplo, cloreto de cálcio, cloreto de sódio, sobre o gelo. De que maneira? De forma a retornar eles para o estado líquido por conta dessa variação da temperatura de congelamento da água devido à adição de soluto. Então, o nosso experimento é quem congela mais rápido. Para isso, a gente vai utilizar tubos de ensaio. Se você for fazer esse experimento na sua casa, porque ele só usa água, sal de cozinha, você pode usar aqueles tubetes que a gente utiliza em festas de aniversário. Você vai precisar de uma travessa de vidro, sal de cozinha, água filtrada, né? Gelo e termômetro para você aferir ali e verificar a temperatura de congelamento. Bem, inicialmente a gente vai adicionar a mesma quantidade de água, água filtrada, água destilada, nos dois tubinhos de ensaio. Exemplo, 5 ml em cada tubinho. Depois eu vou adicionar o sal de cozinha em apenas um dos tubos e vou identificar, né, com uma caneta de marcador de vidro ou colocando uma fitinha de identificação para justamente a gente saber a diferença do que tem sal e o que não tem. Tá? Depois a gente coloca gelo no recipiente de vidro e adiciona um pouco de sal ali nesse recipiente. E aí eu coloco simultaneamente os dois tubinhos dentro desse recipiente de vidro com gelo e vou observar o que acontece e vou anotar a temperatura de congelamento em cada situação. Bem, como a gente já tinha, né, como a gente já viu isso, a velocidade de uma reação química, ela depende de vários fatores, né? Um deles está relacionado, por exemplo, a um catalisador, que são substâncias, né, que são capazes de aumentar a velocidade de uma reação. Bem, como é que a gente consegue observar esse experimento, né? A teoria associada a esse experimento. Quando eu adiciono um soluto na água, eu tenho uma redução dessa temperatura de congelamento. Então, a água pura ela vai tender a congelar mais rápido do que uma solução de água com sal, por exemplo, as mesmas condições de pressão e temperatura. Então, aqui eu tenho um gráfico do efeito crioscópico de água pura e água com sal. Então, a água com sal eu tenho uma temperatura, eu vou ter o congelamento dela com uma temperatura mais baixa do que da água pura, tá? Então, isso está relacionado, né, à crioscopia, que é a redução da temperatura de congelamento causada pela adição de um soluto. Espero que vocês tenham compreendido um pouco esse conceito. Agora a gente vai fazer o experimento para vocês observarem na prática, né, o que a gente acabou de falar. Então vamos lá fazer o experimento. Olá, sou Michele Santos. Hoje eu vou fazer um experimento com vocês de quem congela mais rápido. Bem, para esse experimento nós vamos precisar de tubos de ensaio, água, tá? Aqui eu estou usando água destilada, mas pode ser água filtrada também. Já coloquei um pouquinho de água destilada aqui no becker. Vamos precisar de cloreto de sódio, então cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha. Além disso, vamos precisar de
recipiente com gelo, termômetro para verificar as temperaturas, congelamento, e aqui uma pipeta, pessoal. A gente está usando uma pipeta volumétrica de 5 ml para colocar os volumes idênticos nos 2 tubos de ensaio. Em um dos tubos de ensaio eu já identifiquei sal e no outro eu não identifiquei nada. Por quê? A ideia é verificar a temperatura de congelamento numa água que não tenha sal e uma água com sal e verificar a diferença da adição desse soluto que é o sal. Nesse experimento a gente está trabalhando com propriedades coligativas e com a crioscopia, né? Principalmente com a crioscopia. Então aqui a ideia é a gente colocar essa quantidade, eu botei 5 ml, é uma quantidade razoável, né, para a gente ter um volume que a gente consiga mergulhar esses tubinhos de ensaio no banho de gelo. Esses 5 ml vocês podem medir, né, com aqueles recipientes que a gente tem em casa de medidas de volume mesmo, que a gente usa na cozinha, tá? Ou até mesmo um copinho, daqueles copinhos de xarope, tá? 5 ml tem ali naquele copinho. Então, 5 ml de água em cada um dos dois. O gelo, a gente vai adicionar o cloreto de sódio no próprio gelo para ajudar a manter a temperatura. Então, é o sal de cozinha, tá, pessoal? Isso está relacionado a essa propriedade coligativa que é a crioscopia, que é a temperatura, né, de congelamento, a redução dessa temperatura devido à adição de um soluto, no caso o cloreto de sódio. Bem, após essa adição, o que a gente tem que fazer? Tem que adicionar o sal de cozinha somente em um dos tubos. Então, vou adicionar aqui, ó, no que eu escrevi sal. Então, a gente mistura esse sal nessa água. Lembrando que vai estar envolvido também propriedades de saturação, tá? Eu coloquei bastante para a gente conseguir observar uma diferença nessa temperatura de congelamento da água pura e do sal, tá? Então, vou misturar. Então, provavelmente essa solução, ela já ficou uma solução super saturada, como esse pouquinho de fundo. E aí a ideia é que a gente mergulhe esses tubos, os dois no banho de gelo, e verifique, né, a temperatura de congelamento. Então, primeiro a gente vai observar o que vai acontecer com esses 2 tubinhos que foram adicionados simultaneamente no banho de gelo, e depois a gente vai anotar essa temperatura, né, para comparar essas temperaturas obtidas. Então, aqui eu estou com o termômetro. O termômetro, nesse caso, ele precisa ter uma escala baixa, né? Então, é importante a gente verificar isso, porque como é uma temperatura de congelamento, né, tem que ter essa escala em negativo aqui. A gente vai aguardar um pouquinho para observar, né, a diferença entre os dois tubinhos. E depois a gente vai verificar a temperatura de congelamento. Vou fazer um experimento com vocês de quem congela mais rápido. Bem, para esse experimento nós vamos precisar de tubos de ensaio, água, tá? Aqui eu estou usando água destilada, mas pode ser água filtrada também. Já coloquei um pouquinho de água destilada aqui no becker. Vamos precisar de cloreto de sódio, então o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha. Além disso, vamos precisar de um recipiente com gelo, termômetro para verificar as temperaturas, congelamento, e aqui uma pipeta, pessoal. A gente está usando uma pipeta volumétrica de 5 ml para colocar os volumes idênticos nos 2 tubos de ensaio. Em um dos tubos de ensaio eu já identifiquei sal e no outro eu não identifiquei nada. Por quê? A ideia é verificar a temperatura de congelamento numa água que não tenha sal e uma água com sal e verificar a diferença da adição desse soluto que é o sal. Nesse experimento a gente está trabalhando com propriedades coligativas e com a crioscopia, né? Principalmente com a crioscopia. Então aqui a ideia é a
de colocar essa quantidade. Eu botei 5 ml, é uma quantidade razoável, né, para a gente ter um volume que a gente consiga mergulhar esses tubinhos de ensaio no banho de gelo. Esses 5 ml vocês podem medir, né, com aqueles recipientes que a gente tem em casa de medidas de volume mesmo, que a gente usa na cozinha, tá? Ou até mesmo um copinho, daqueles copinhos de xarope, tá? 5 ml tem ali naquele copinho. Então, 5 ml de água em cada um dos dois. O gelo, a gente vai adicionar o cloreto de sódio no próprio gelo para ajudar a manter a temperatura. Então, é o sal de cozinha, tá, pessoal? Isso está relacionado a essa propriedade coligativa que é a crioscopia, que é a temperatura, né, de congelamento, a redução dessa temperatura devido à adição de um soluto, no caso o cloreto de sódio. Bem, após essa adição, o que a gente tem que fazer? Tem que adicionar o sal de cozinha somente em um dos tubos. Então, vou adicionar aqui, ó, no que eu escrevi sal. Então, a gente mistura esse sal nessa água. Lembrando que vai estar envolvido também propriedades de saturação, tá? Eu coloquei bastante para a gente conseguir observar uma diferença nessa temperatura de congelamento da água pura e do sal, tá? Então, vou misturar. Então, provavelmente essa solução, ela já ficou uma solução super saturada, formou esse copinho de fundo. E aí a ideia é que a gente mergulhe esses tubos, os dois no banho de gelo, e verifique, né, a temperatura de congelamento. Então, primeiro a gente vai observar o que vai acontecer com esses dois tubinhos que foram adicionados simultaneamente no banho de gelo, e depois a gente vai anotar essa temperatura, né, para comparar essas temperaturas obtidas. Então, aqui eu estou com o termômetro. O termômetro, nesse caso, ele precisa ter uma escala baixa, né? Então, é importante a gente verificar isso, porque como é uma temperatura de congelamento, né, tem que ter essa escala no negativo aqui. A gente vai aguardar um pouquinho para observar, né, a diferença entre os dois tubinhos. E depois a gente vai verificar a temperatura de congelamento. Bem, um conceito importante que a gente pode falar, né, relacionado à crioscopia, que é uma propriedade coligativa, está relacionado a essa variação de temperatura. A gente vai observar que a água pura vai congelar numa temperatura diferente da água com sal, tá? Isso está relacionado a essa propriedade coligativa chamada crioscopia. Por que isso acontece? Porque a adição do sal, né, que é esse soluto, ela mexe na temperatura de congelamento. Então, dentro dessa propriedade, né, a gente tem o quê? Eles estão submetidos à mesma pressão, que é a pressão atmosférica, à mesma temperatura, eles estão no mesmo banho de gelo, né? A gente vai ver que a adição do sal, né, vai fazer com que essa temperatura de congelamento seja diferente. Isso é muito comum, que alguns lugares, né, que estão a uma temperatura bem baixa, a água do mar não congele, tá? Por quê? Porque quando tem sal ali nessa água do mar, a gente passa a ter uma redução da temperatura de congelamento, ela não vai congelar a 0 graus Celsius.
pessoal, vamos verificar as temperaturas, né? Temperatura de congelamento. O que nós temos aqui, pessoal? Esse primeiro tubo, que era o tubo sem sal, tá? Ele tá numa temperatura ali em torno de 2 graus Celsius. Já o nosso tubinho com sal, a temperatura está abaixo de 0. Então, se a gente for olhar ali, ela está uma temperatura negativa em torno de menos 2 graus. É claro que essa variação de temperatura ela é proporcional à quantidade de soluto adicionada, né? Então, eu botei só um pouquinho de sal, mas a gente já consegue ver uma variação já na escala de temperatura negativa. Então, é bem nítido a influência da adição de soluto, tá? Nessa propriedade coligativa chamada crioscopia.